Olá, turma. Vamos fazer a nossa revisão da nossa aula prática desenvolvida no laboratório. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma tela com um projeto novo, não digitei nenhuma linha de código, né? Esse é a tela de quando a gente acaba de criar um projeto novo. Eu tenho aqui o meu arquivo aqui, mineActivity.java, o activity underline é mine.xml, com o meu Hello World, famoso Hello World. E desse lado esquerdo, a estrutura do meu projeto. Se eu fechar aqui, ó, só relembrar, né? Fechei as duas telas, como é que eu retorno? Os dois arquivos, como é que eu retorno? Aqui na pastinha Java, no primeiro pacote, eu tenho o myActivity.java, posso abrir ele novamente. E no res, layout, eu tenho aqui o activity_mine.xml, que é a minha tela. Vou minimizar o projeto e redimensionar aqui a tela para eu poder desenvolver o meu layout. Vou excluir o Hello World, tela em branco, tá? Tela em branco. E vamos começar a desenhar. Vou puxar aqui, ó, nos meus componentes, né? Que eu posso utilizar no meu projeto. Nos meus componentes, vou puxar um text view, ó, só arrastar e trazer para a tela, igual nós fizemos em laboratório. E vou colocar aqui 24 e vou chamar de valor 1. Vou trazer o plaintext para dar condições para que o usuário digite um valor. Só vou tirar o name aqui no atributo dele, do lado direito. Vou trazer um outro text view e vou chamar de valor 2. Só estou construindo a nossa tela. Valor 2. E vou trazer um plaintext novamente para que o usuário possa digitar o segundo valor. E vou tirar o name aqui. Tá? Agora, para dar condições para que o usuário possa escolher qual operação, eu vou trabalhar com um radial button. Então, quando a gente trabalha com um botão, né, um botão de opção, a gente precisa agrupar esse botão. Então eu trago, o primeiro componente a ser utilizado é o radial group, né, o grupo de opções. Trago ele para cá. Vou redimensionar ele, quando a gente coloca, ele costuma ficar pequenininho, né? Vou redimensionar o tamanho dele. E agora eu vou trazer as minhas opções. Como eu tenho 4 operações, eu vou trazer 4 componentes, 4 option buttons, que é o radial button, botão de opção, para dentro do grupo. Atenção, todos esses botões têm que ficar dentro do radial group. Então, olha só, se eu arrastar o grupo, repare que os botões que estão dentro dele são arrastados juntos. Então, é uma forma até de você verificar se não ficou nenhum botão de opção, nenhum radial button fora do grupo, tá? Do radial group. Beleza, tá tudo aqui. Vou colocar agora uma caixa de texto, um text view, para servir de resultado. Vou escrever aqui o resultado. E vou colocar tamanho 24. E 2 botões para servir de calcular e de limpar. Então agora vamos só colocar um rótulo neles aqui, né? Vou chamar aqui de calcular. E o outro de limpar. Vou colocar aqui o rótulo limpar. Beleza. Vou chamar a atenção aqui de mais uma coisa. Olha só. Na árvore de componentes, eu tenho aqui alguns alertas em vermelho. O que são esses alertas? Que são justamente as minhas constraints, as minhas ligações. Vamos relembrar, o que são constraints? São ligações, é uma forma de ancoragem do componente na tela. Então eu posso fazer essa ancoragem na mão, arrastando aqui, ó, liguei do lado direito, lado esquerdo,
superior. Agora, posiciono o componente onde eu quero que ele fique. Então, fiz a ligação aqui de um dos componentes. Repara que ele já ficou amarelo e tirou o alerta grave aqui, que era o vermelho. Só que eu tenho que fazer para todos. Existe uma maneira mais fácil. Eu vou cancelar essas ligações, essas constraints que eu fiz e vou utilizar uma ferramenta que chama Infer Constraints. Ele faz para todos e ancora todos eles. Maneira bem rápida. Como nosso foco aqui não é detalhes de layout, ele atende perfeitamente. Ó. Fiz as ligações, tirei todos os alertas em vermelho e o próprio Android Studio estabeleceu todas as minhas constraints de todos os componentes. Feito isso, agora a gente vai dar nomes para cada componente que nós desenhamos na tela. Então eu vou pegar aqui o primeiro edit que eu vou utilizar, vou chamar de txt valor 1. O segundo edit eu vou chamar de txt valor 2. O nosso text view, que eu vou chamar de txt result, e o meu grupo RAD, vou chamar de grupo mesmo, grupo, vou colocar uma letra maiúscula no G aqui, e cada componente desse RAD soma. Só para a gente não confundir, esqueci de nomear aqui, vamos nomear o rótulo dele, soma, clico no componente, vou na propriedade text, subtração, agora a divisão e a multiplicação. Então agora fica mais fácil na hora de nomear, a gente não confunde aqui qual botão que a gente está lidando. Vamos lá, RAD sub. Na ID eu vou abreviar, né? Nome de componentes, sugestivos e ao mesmo tempo curto, div, RAD div e RAD multi e RAD multi. txt result, RAD group, todos os componentes que nós iremos utilizar. O professor poderia e é necessário dar nome para o valor 1, para o valor 2, poderia. Só que como nós não vamos utilizar, nós não vamos manipular esses componentes no momento, a gente não vai nomear agora. Mas com um software mais elaborado, mais apurado nos mínimos detalhes, é de bom tom, é de boas práticas de programação nomear todos os componentes, tá? Voltando aqui para o Java, eu tenho aqui o meu código principal, né? As minhas bibliotecas, meus imports e a minha estrutura principal toda aqui. O que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai, logo após o início da minha classe principal, né? Do MyActivity, a gente vai criar as ligações para aqueles componentes de tela. Vamos criar os componentes e depois, mais tarde, fazer as ligações. Daqui a um pouquinho fazer as ligações. Então, quais são os componentes que nós vamos manipular? Nós vamos manipular o valor 1, o text, né, onde o usuário vai digitar o valor 1, o valor 2, o grupo aqui, com as operações, com os botões de operações, onde ele vai escolher, e o resultado, onde vai ser exibido o resultado. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou
vou ter que manipular o edit text, txt, valor 1. Aqui eu poderia dar qualquer nome. Eu gosto sempre, para não confundir, de dar o mesmo nome, valor 2, de dar o mesmo nome que eu dei para os componentes na tela, tá? Poderia dar um nome diferente, mas acaba que embola. Eu gosto de dar o mesmo nome, fica mais fácil a programação. Então eu vou manipular o valor 1, o radial group. Aqui tem uma coisa interessante para a gente chamar a atenção. Como todos os componentes estão dentro do grupo, quando eu acesso o grupo, eu consigo acessar os botões que pertencem a ele. Então aqui no Java, eu vou simplesmente colocar o radial group RAD grupo, foi o nome que eu dei, né? Que eu tinha dado, que eu gosto de dar o mesmo nome. G maiúsculo. E vou acessar a soma, a divisão, vocês vão ver como é que a gente vai fazer, acessando o RAD grupo, tá? E está faltando agora o text view, que é o txt resultado, result, que nós demos lá para a nossa tela. Em termos de variável, uma variável float no 1, num 2, e result para guardar o resultado. Uma variável inteira para servir de operação, de identificar qual operação que eu vou fazer, tá? E se a gente precisar, nós voltamos aqui em cima e declaramos mais alguma coisa. Agora, logo após o setContentView r.layout.myActivity, que é o nome da tela que vai pertencer a esse aplicativo, né, na nossa tela principal, Activity, eu acho que eu falei o contrário, né? Activity_mine, que é o nome do XML aqui, nós vamos fazer propriamente dito as ligações. O txt valor 1, vamos em ordem, vai receber o find, olha como é que é legal, ó, find view by ID, quer dizer, vou procurar através da identificação dele, r.id.txt valor 1. Então, eu linkei este componente que eu acabei de criar com o componente desenhado na tela, a nossa tela propriamente dito. O R é o arquivo que faz a indexação e consegue localizar todos, né? Tudo no nosso aplicativo. A gente vai estudar o R no futuro. O ID, que é a identificação do componente, e o txt valor foi o nome valor 1, que foi o nome que eu dei lá para o meu componente. Vamos fazer a mesma coisa para o txt valor 2, find view by ID, r.id.txt valor 2, o RAD group, a gente vai linkar com o grupo r.id.RAD grupo e o txt resultado, que nós vamos fazer a ligação find view by ID r.id.txt id. O txt result, que é o componente resultado. Maravilha. Agora vamos começar a trabalhar a nossa lógica aqui de programação para fazer com que o nosso aplicativo funcione. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou verificar qual vai ser a opção que o usuário vai escolher, se é soma, subtração, divisão ou multiplicação. Como que eu faço isso? Como eu tinha comentado, a gente vai acessar esse componente, que é o RAD grupo.
que é o grupo de opções que nós vamos, que o usuário vai poder escolher. Então a gente vai fazer assim, ó. Nós vamos fazer o RAD grupo ponto set on check change listener. Dentro desta função, eu vou instanciar um novo objeto. Eu vou fazer aqui, ó, um new RAD group, que é o nosso grupo, nosso radial group, on check change listener. Quando eu escolher essa opção, ó, um detalhe, só chamando a atenção aqui, uma pausa aqui para chamar a atenção. Não digitem o código, não. Usem a nossa IDE, tá? Porque se tiver com algum problema, a sugestão, e se a sugestão não aparecer, igual está aparecendo aqui para mim, ó, é que tem alguma coisa errada. Ou você não linkou direito, ou não criou o RAD group, né? Ou escolheu uma função que não é o set on checked change list, né? Então, se tiver com algum problema, ele não aparece. Porque tem muitas das vezes a gente sai copiando o código e no final ele não vai rodar, porque ele tem algum tipo de erro. Então, usem a funcionalidade, a facilidade que a nossa ideia traz para a gente. Então, a gente tem aqui ó, o radial group .on check change listener. E repare quando eu escolher, vou pressionar Enter aqui, ó, ele monta a minha estrutura. Ele cria aqui uma função, é o public void on check change. Isso quer dizer o quê? Quando for feita uma mudança dentro desse grupo de opções, tá? Eu vou poder escolher, eu vou poder verificar qual foi a opção que o usuário escolheu. Então aqui o que eu tenho? Aqui eu tenho duas variáveis, né? O radial group, e aqui uma variável inteira que foi chamado de i. Poderia ter um outro nome aqui, né? É simplesmente uma variável inteira. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou verificar qual opção ele vai escolher. Então, qual que vai ser a minha lógica aqui? Muito simples. Eu vou usar um if. Então, se o i, que é essa variável aqui, que vai guardar a opção que ele clicou, for igual ao r.id, agora o nome, ó, que nós demos para aquele componente. Vamos lá. Vamos fazer em ordem. RAD soma, que vai ser minha primeira opção. Tá? Então, eu vou pegar aquele operador, aquela variável inteira, recebendo 1. Simples assim. Tá? Vou colocar um else. Vou abrir o meu else e vou testar novamente, caso a opção não seja a opção 1. Então, vou verificar se for igual ao r.id soma. Vamos só relembrar aqui que a gente colocou aqui, subtração, para a gente fazer em ordem. Então, vou colocar aqui o RAD sub. Então, se ele escolher a subtração, a minha variável inteira OP vai receber 2. Else, se o ID, ou a variável i, né, que tem a opção que o usuário está fazendo a escolha, foi igual ao r.id não decorei, né? Divisão. Então, RAD div. Então, a minha operação, o meu OP, recebe 3. Né? E o else aqui, não preciso fazer o teste. A minha operação, porque só faltou essa opção, recebe 4. Maravilha. Fiz aqui as minhas
verificações onde eu vou conseguir identificar qual a opção que o usuário escolheu, tá? Agora eu preciso fazer propriamente dito a minha soma, né? Então eu vou criar aqui um método, um public void, espaço maior aqui, né? Um public void calcular. Para que ele apareça lá no botão, a gente já pode colocar aqui o view v, né? Opa. O view v. E agora a gente vai fazer o cálculo. O que a gente vai fazer primeiro? Primeiro nós temos que recuperar o valor que o usuário digitou. O usuário vai digitar um valor aqui no campo valor 1 e no campo valor 2 o segundo valor. Então a gente tem que pegar esse valor que o usuário vai digitar. Então lembra que nós criamos aqui duas variáveis, o num1 e o num2, e depois criamos o result? Então nós vamos usar primeiro o num1, num2 para recuperar o valor 1 e o valor 2. Então a gente vai fazer o que aqui, ó? No 1 vai receber. Como eu vou fazer aqui primeiro assim, ó. Ele vai receber. Não é um edit text, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente chamou ele de txt valor 1. Então, txt valor 1 ponto get text. Então, eu vou pegar um texto, tá? Vou pegar um texto. E esse texto lá dentro ele é tratado como string e vou colocar aqui ele como uma string, tá? Só que tem um problema. A variável no 1 é uma variável do tipo float. E aqui ele está recuperando uma string que está aqui dentro. Então a gente tem que usar uma função, que é a função float ponto parse float, e aqui a gente vai colocar toda esse código que nós recuperamos aqui, ó. Agora ficou legal. Então a gente pega a função parseFloat, que ela está iniciando aqui e terminando nesse último parênteses aqui, e colocamos a nossa caixa de texto, o getText toString, que é o texto que a gente recuperou de dentro lá da nossa interface. O número 2, o segundo valor, é exatamente a mesma coisa, só alterando no 1 para no 2, que é a segunda variável. E em vez de a gente pegar do txt valor 1, a gente vai pegar do txt valor 2. Tá? E agora é muito simples. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar a nossa estrutura condicional e vamos testar se a operação for igual a 1, né? Se a minha operação for a primeira, o que a gente vai fazer? O result vai receber o num1, que é mais o num2. Por quê? Se ela for a minha primeira opção é a soma, tá? Se ela não for, eu vou encadear esse if, vou gerar um else aqui e vou fazer o teste. Se a minha operação for igual a 2, então eu vou fazer o result recebendo no 1 menos no 2. Um else de novo. If OP aqui com letra maiúscula, ele não está identificando aqui a variável.
Aqui embaixo também. E agora a gente já pode colocar aqui. Se a minha operação for igual a 3, então nós vamos fazer a divisão. E no último else, a gente vai fazer a multiplicação. E, por final, depois de identificar quais operadores e realizar a operação correta, a gente vai pegar o txt resultado ponto set text e vamos setar resultado e a variável que contém o resultado propriamente dito, que é o result. Maravilha. Tá? Criamos um método para realizar o cálculo. Podemos criar mais um método aqui, muito simples e muito rápido. Vamos lá, para não ficar... Já está grande o vídeo, né? Mas é a revisão de uma aula inteira. Public void. Acho que dá um espaço maior aqui, de novo. Public void limpar. Só para a gente fazer a limpeza aqui. Um view v. E vamos pegar os três texts, o txt result.setText recebendo nada, o txt valor1.setText também recebendo nada, e o txt valor2, valor2, a gente já fez, não vou botar em ordem, valor1, valor2.setText também recebendo nada, só para a gente fazer a limpeza. Isso aqui é só como a gente está colocando nada dentro dele, setando um texto vazio dentro dele, ele vai limpar esses códigos. Agora, como é que a gente faz? Só falta testar, vamos verificar se nós não erramos em nada. A princípio, parece que não tem nada errado. Vou voltar aqui para cá. Falta uma coisa. A gente ligar o componente propriamente dito, o botão propriamente dito, né? A nossa função que a gente criou. Então, o botão calcular, a gente vem aqui, seleciona esse botão, vem aqui na propriedade onClick e vamos linkar com o método, né, com a função calcular que nós criamos. O botão limpar com o método limpar que nós criamos. E vou clicar aqui em cima para fazer o teste dentro do nosso emulador. Vou clicar aqui, selecionar o nosso emulador. Acredito que não vai demorar, que eu já deixei ele aberto, que é uma outra dica, né? Quando a gente começa a programar, já starta o emulador para não ter problema. Ficou embolado aqui, a gente vai ter que rever alguma coisa aqui na interface, mas é só questão de interface. 2 e 3, vamos selecionar o primeiro aqui, ó, e vamos clicar no calcular, ele deu 2 mais 3, 5. Vamos só trocar o valor, selecionar o segundo aqui. O segundo é subtração. Menos 4, 2 menos 6, menos 4. Divisão, 2 dividido por 6, 0.3333, né? E o por último, a multiplicação, tem que dar 12, 12 certinho. O botão limpar, limpa todos os componentes, tá? Aqui no resultado a gente poderia voltar para resultado, né? Para não ficar não sumir o componente. É só a gente voltar aqui
para o resultado, escrever aqui a palavra resultado, porque aí na hora que a gente for limpar, ele vai, né, vamos colocar aqui um valor qualquer, calcular e limpar. Agora ele limpa, mas mantém a palavra resultado. Falta só ajustar aqui, que a gente poderia ajustar o layout aqui, mas em termos de código e programação, acho que não deu erro nenhum. Vou encerrar por aqui para não ficar muito grande, já está muito grande, mas eu acho que deve ajudar vocês aí a relembrar dos conteúdos que nós vimos em sala. Valeu, gente. Um abraço.